Chegou! Chegou o Natal em outubro, para dar tempo de você fazer todos aqueles trabalhos lindos e conseguir vender ou então dar de presente. Hoje nós estamos começando a segunda semana natalina, onde eu vou colocar todos os dias, durante uma semana, um vídeo de Natal para você poder reproduzir. O primeiro vídeo, que será o de hoje, eu vou ensinar você a fazer uma paisagem com neve de puff. Me acompanhe. Esse pano nós vamos fazer em algumas etapas. Primeiro, você vai umedecer com o borrifador toda a área da pintura. Aqui você pode até colocar alguma coisa para não chegar água em cima do acabamento que eu já tenho. Se você está pintando um pano com acabamento, faça isso. Quando você termina de passar a água, você pode fazer assim, ó, tira o excesso, que a gente não precisa de excesso de água. A gente só precisa que o pano esteja todo úmido. Agora, você vai começar com a tinta branca. Olha, eu tô com um pincel 18. Você pode fazer com menor, se for o caso. Eu vou tirar o excesso da tinta e aqui, do lado da torre, você vai fazer assim, ó. Você coloca a tinta ali e vai crescendo. Nós vamos fazer aqui uma luz. Pronto. Agora, tinta amarelo pele. Tô colocando no pratinho. Vou tirar o excesso de tinta do pincel e vou começar aqui. Nós vamos fazer uma base de amarelo pele aqui praticamente em toda a pintura. Ó, aqui nessa parte da neve, onde tem a neve, menos nas árvores. O resto você pode colocar o amarelo pele. Não precisa ficar limitando, tá? Pode passar inteiro, olha. Aqui nessa área aqui que é chão também. Sempre não se esqueça de fazer isso, olha. Tirar o excesso de tinta do pincel. Evita assim um pouco passar nas janelinhas, tá? Deixa elas com... Pode passar por cima, mas de leve. Não deixa muito grosso de tinta. Aqui, olha, você vai... Põe a tinta embaixo e vai trabalhando assim, sumindo. Até na altura da torre, você já deve ter sumido com a tinta, tá? Se vai pegar mais, não pegue ali. Limpe assim, ó, passa o pincel aqui. Aí aqui em volta do branco, você pode até trabalhar meio redondo. Ó, depois a gente vai trabalhar de novo tudo isso daqui. Só que você já pode deixar essa luz ali bem acentuada. Pra cá também um pouquinho. Vou terminar o meu. Olha, aqui do ladinho, eu vou finalizando. Eu deixo mais ou menos 2 dedos de cada lado sem tinta. Porque a água vai levar um pouquinho além ainda. Agora nós vamos pegar o verde pântano. A gente vai colocar aqui no pratinho também. E da mesma forma, você vai fazer uma base aqui nesse pinheiro. Só que aqui, quando chegar nas bordinhas, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer como se fosse um batidinho. Ó, é só virar o pincel assim de ladinho, ó, que você consegue fazer aquele batidinho ali. Então, você vai fazer assim pra lá e vai fazer pra cá, da mesma forma. Vai preencher inteiro todos os pinheirinhos. Nesses daqui, você vai usar um pincel menor, tá? Pra fazer pontinhas, como esse daqui. Quando você estiver fazendo esses menores, que chegar aqui, olha, faça primeiro uma linha para não invadir com o pinheiro, porque o pinheiro tá atrás da casinha e da igreja.
Então, deixa o cantinho assim com linha. Aí, depois você tem que fazer batidinho aqui para disfarçar aquela linha. Ela não pode ficar aparecendo, tá? Esses pinheiros aqui de trás, eles são de um segundo plano. Então, eu vou colocar um pouco de azul hortênsia, fazendo assim, ó, uma batidinha em cima, só para desbotar um pouquinho. Isso já vai criando uma textura. Veja que aqui, ó, entre os dois, esse tá por cima desse. Então, eu vou carregar um pouquinho mais. Daí pra cá venho sumindo, pra mostrar que ele tá por cima. Aqui é a mesma coisa aqui nessa pontinha, ó. Esse daqui ficou por cima daquele. Bom, aqui também a gente pode já fazer um pouquinho de luz desse lado. Ó, você vem fazendo assim, batidinha. Você desce, volta. Aqui não pode ficar uma linha, então aqui vem sumindo. Essa é a primeira luz que a gente vai colocar neles. Aqui também, ó, eu vou separar. Não vou colocar muito, mas eu vou marcar já quem tá por cima, quem tá por trás. Não vou trazer muito pra cá, tá? Só essa divisão aqui que eu vou acentuar. Eu tenho ali um pouquinho de branco ainda, eu vou pôr uma pinceladinha de amarelo canário. Vou pegar um pincelzinho menor, número 2, e vou fazer as janelinhas. Assim, eu vou colocar amarelo canário aqui em cima, na linha, e vou puxar para baixo. Você viu que embaixo não tem linha, então você coloca e deixa assim, ó, sem alisar muito a parte de baixo. Em todas as janelinhas você pode fazer isso. Agora eu vou pegar uma pontinha de branco aqui, olha, onde seria o final da janelinha. Eu vou colocar esse branco e vou dar uma esfumaçada assim para cima e para baixo. Vai ficar uma manchinha. Ó, não vai marcar o final e nem para cima vai marcar onde que terminou. Em todas elas, onde seria o final da janela, você põe e puxa para cima e para baixo. Agora, lava teu pincel, seca bem e pega uma pontinha de caramelo. E você vai colocar ali em cima e do lado esquerdo. Olha, em cima e do lado esquerdo. Pode até fazer uma puxadinha, assim, ó, aqui ela é maiorzinha. São manchinhas mesmo. E a água ainda vai diluir um pouco isso, que a gente tá trabalhando em cima do tecido úmido. E talvez abra um pouco também, depende da quantidade de água, vai abrir mais ou vai abrir menos. Essa parte foi. Agora nós vamos pegar a tinta caqui. Caqui o que que é? É um sépia com um pouquinho de branco. Nós vamos trabalhar as sombras dessa forma, olha, tô pegando a tinta, agora não tô pegando a tinta diluída, tô pegando a tinta como vem no potinho. Eu tô marcando as linhas, eu não tô preenchendo tudo, é só para marcar as linhas. Aí a gente passa tinta e limpa o pincel assim, ó, pro lado. Você viu que o fundo fica aparecendo. Aqui, ó, embaixo do telhado, dá uma limpadinha no pincel. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Do lado de cá, atrás da linha, um pouquinho também. Seria embaixo do pinheiro, mas tá tudo úmido, então dá pra gente fazer agora. Agora aqui a gente tem uma linha, que é a linha da neve, então nós vamos colocar um pouquinho aqui, esfumaçando pra cima.
quiser pegar um pincelzinho maior para fazer essa parte, pode pegar. Vamos marcar aqui essa linha. Não pode ficar assim. Pode ficar assim se você quiser, manchado. Mas aquela linha que a gente só vê aquele risco, não pode, não deve. Aqui atrás da beiradinha da casa e aqui atrás da linha da neve. Agora por dentro aqui da beirada da casa. Essa aqui a gente tem uma divisão, eu vou colocar pra cá. Aqui preserva esse cantinho claro. Aqui passei, invadi um pouquinho com a janela, mas tenho que deixar escurinho. Vou puxar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, que seria o final dessa linha. Só para ter um acabamento. Aqui também, as duas linhas se encontram. Posso deixar um pouquinho aqui. Embaixo desse pinheiro aqui, eu vou colocar um pouco. Desse daqui não, porque aqui vem a luz, que tá pela frente. Esse pinheiro aqui, ele não tem uma linha de neve embaixo. Então, a gente tem que deixar uma sombra, para mostrar que ele tá apoiado. Agora, coloquei branco aqui, branco puro, sem água, sem clareante, sem nada. O nosso pano ainda está úmido. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai esfumaçar um branco em cima de toda a área de neve. Você não vai preencher, você vai esfumaçar. Aqui a gente tem uma área de luz. Olha, então eu vou deixar um pouquinho mais branco. E pra lá só dou uma limpada no pincel. Vou passar o branco aqui um pouquinho em cima do risco que ficou forte. Eu já vou disfarçar ele. O lado de cá, eu só coloco um pouquinho do branco aqui, ó. Não forço aqui, porque aqui eu quero que fique aquela sombrazinha ali. Se passar alguma coisinha assim pra fora, você pode, na hora, faz assim. Ali eu tenho amarelo pele. Então, eu pego um pouquinho, tiro o excesso no pratinho e venho aqui pro lado de fora. Olha só como a gente conserta. E isso porque o pano ainda tá úmido, tá? Eu tô usando esse pincel que é número 10, porque a área aqui é maior. Nessas pequenininhas eu vou trocar de pincel, eu vou usar um menorzinho. E é só para esfumaçar, tá? Não é para você preencher pesado. Olha, não precisa chegar ali. Ali é a área de sombra. Então, você vai ficar só onde tem telhado. Você já vai percebendo a diferença de onde tem o branco, onde não tem. De vez em quando dá uma limpadinha assim, ó, no pincel e suje de novo com a tinta esfumaçada na cerda do teu pincel. Aqui, olha, eu tenho sombra aqui e sombra aqui. Então, eu ponho no meio, levo pra lá um pouquinho e pra cá um pouquinho. E limpo o pincel pra baixo. Aqui também. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. Agora, aqui, você vai fazer a linha e vai limpando esse pincel pra baixo. Se ficar assim uma manchinha, dá uma esfregadinha, dá uma disfarçada. Não invada a área da sombra. Aqui é um morro. Então, eu posso fazer movimentos, eu posso fazer retinho, eu posso fazer meio inclinado, trabalhar com pincel inclinado. Não tem problema a forma. Contanto que você mantenha essa linha aqui. Aqui um pouquinho.
Do lado de cá também um pouquinho. Nesse ponto, a gente para e espera secar. Agora o trabalho tá totalmente seco. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de tinta branca, coloco assim no pratinho. E eu vou reforçar todo o branco que a gente colocou. Agora vai ficar bem mais acentuado e bem mais branquinho. É um trabalho de paciência. Você não vai preencher o espaço. Você vai colocar a tinta, olha, vai deixar assim esfumaçado. Você vai fazer as linhas, mas sempre da área de luz, ó, a área de luz é aqui. Aqui eu deixo mais tinta, eu vou limpando, olha o pincel, tá vendo? Ficou bem clarinho aqui e aqui permaneceu escuro. Não preciso levar esse branco até lá no final. Saiu a tinta do pincel, pronto, não vou nem virar. Agora, esses pinheirinhos aqui do fundo, a gente vai fazer também uma luz para eles. Você vai pegar o branco, o meu pincel ele tem cerda, ele tá aparado, mas ele tem cerda. Então, você vai pegar o branco e você vai fazer isso aqui, ó. Tira o excesso de tinta, mas ainda tem tinta ali. É só para espalhar no pincel. Aí você vai bater. Esse lado de cá é o lado da luz. Ó, não vai cobrir esse escuro, tá? Aí você vem no outro. Sempre o lado de cá vai ser o lado da luz. Só que não pode ficar assim, você tem que ir sumindo com isso aqui. Olha, mais umas batidinhas já e a gente consegue sumir com aquela divisória. Então, vou fazer esse pinheirinho aqui, ele só tem um pouquinho de luz aqui na ponta, tá? Não coloque brancão aqui, que ele tá por trás da igreja, da torre. E esse daqui, ele leva o branco aqui, ó, para separado de lá. Ele tá na frente. Com os outros, acredito que você não vai ter problema para colocar. Vou colocar os brancos, toda essa área branca, assim, mais clara, você tem que colocar o branco. E vou colocar a minha neve nos meus pinheiros. Aqui, esse pinheiro, olha como eu faço. Pega a tinta, o pincel é grande, 14. Pega a tinta assim, ó, tá cheio de tinta aqui. Aí você, cada entrada dessa daqui, você bate a pincelada aqui, ó, por cima. E vem limpando o pincel mais levezinho. Aperta mais em cima, aí mais leve embaixo. Você vai ter essas pontas aqui pelo meio, ó. Você vai batendo aleatório. Só que você tem que deixar pontos escuros para poder aparecer e dar profundidade. Se você bater inteiro, se você cobrir tudo, você não vai ter essa ideia de que tem alguma coisa que está para frente e alguma coisa que está para trás. Então, quando tem galinhos, sempre a parte de cima mais clara. Aí vem limpando o pincel. E quando você limpa o pincel, é a batida. Uma batida você dá forte. Aqui, ó, forte. Aí você vem diminuindo a pressão que você bate. Vai sair menos tinta e vai ficar mais escurinho. Onde você pegou tinta, bateu forte, fica assim. Onde você bateu fraquinho, fica assim. Então, você tem que aprender a pressão que você deve colocar no pincel. E aí você vem construindo a árvore. Tem que treinar, que sem treinar a gente não consegue nada. Agora a gente vai esperar secar também esse branco, todo o branco que foi trabalhado. Com o pincel zero e um pouquinho de sépia, eu vou fazer aqui um acabamento em volta das janelinhas. Essa parte de cima, eu vou fazer assim,
aqui a gente puxou e ficou clarinho. Nós não vamos fazer um detalhe de linha aqui embaixo, ó, só isso daqui. Você coloca aqui do lado, em cima e do lado. Dá uma puxada de pincel assim para limpar. Aí aqui em cima você coloca uma cruzinha assim, ó. Aqui embaixo você não precisa fazer aquela última linha. Vai ficar como se fosse o brilho tivesse cobrindo ali. A luz está acesa lá dentro. Aí o brilho cobre o reflexo. Então, só essa parte de cima ali. Vamos fazer isso aqui na portinha, sem fazer aquela cruz, né, dos vidros. Aqui, a mesma coisa. Vou fazer só um, porque tá menorzinho. Aqui, onde a gente tinha aquela mancha de branco, então eu vou realçar um pouquinho mais o branco. Agora que tá seco, vai aparecer bem. E com o pincel zero ainda, a gente vai reforçar algumas linhas. Alguma coisinha aqui, com o pincelzinho zero, tá? E sem muita tinta, é só mesmo um detalhe. Isso ajuda a marcar mais a casinha. Olha aqui, por exemplo, ó, eu venho aqui, depois aqui, um detalhezinho aqui, um pouquinho aqui, aqui, ó, final da casinha. Pronto. Agora que já tá bem seco, você vai pegar a sua tinta puff branca e você vai colocar. Eu vou colocando e espalhando. Onde tem a tinta, vai crescer. Então, se você colocar e deixar uma linha, vai crescer e vai ficar aquela linha. Então, coloque a tinta. Aí, volta assim, ó, com o próprio bico, eu volto desmanchando um pouco. Seria o mesmo que esfumaçar. Para não ficar muito aquele relevo assim, duro. Assim, você vai colocar, olha, aqui, ó, no contorno da casa, contorno do telhado, né? Tá vendo? Ó, coloquei uma linha. Agora eu vou voltar desmanchando um pouco assim com o bico. Só não deixe o mesmo movimento redondinho, porque quando você expandir com o calor, vai continuar aquele mesmo movimento. Então tem que ficar uma coisa assim bem aleatória, para mostrar que tem relevo, mas não é uma coisa muito marcadinha. Olha aqui o meu. Olha como ficou. Aqui tem bastante tinta. À medida que eu venho pra cá, olha, fui sumindo com a tinta. Então, aqui não tem nada, não vai expandir, só vai ficar em relevo essa área aqui. Agora, o pinheiro, você vai colocar também, ó, nas pontas, sempre do lado aqui onde tem o branco da luz. E você vai trabalhando assim, ó, como se fosse com um pincel. Você pode ir dando batidinhas. Esse lado mais, à medida que vai entrando aqui, vai sumindo. Pra gente manter a área de luz. Olha, você vai... Aqui eu tô colocando pressão no tubinho, pra sair mais. À medida que eu venho pra cá, eu vou fazendo menos pressão. Aqui no cantinho bastante, tô colocando assim, ó, nesse movimento, redondinho. E à medida que vem pra cá, eu vou dando batidinhas, assim, com o tubinho pra saindo menos. Só quero ter uns pontinhos de neve. É assim que vai ficar todo o trabalho. Aqui, olha, em cima da janelinha, da portinha também, você põe uma batidinha de puff. Só pra fazer uma nevezinha. Ali em cima já coloquei. E perceba que aqui, ó, nessa área de neve, você vai trabalhar
fazendo esse movimento com o pincel. Você pode até dar uma espalhadinha assim, redondinho, mas depois deixa mais liso, assim. Já no pinheiro é batidinha e pode trabalhar assim meio redondinho. Não se esqueça de deixar o lado mais escuro e deixar os escurinhos entre as batidinhas de puff. Não cubra inteiro. Agora esse daqui a gente deixa secar também. Bom deixar secar de um dia para o outro. Aí a gente vai colocar o ferro quente atrás para a tinta expandir. Tá, nós temos aqui o pano seco, totalmente seco, que eu passei o puff. Agora, coloquei uma toalha na mesa e vou colocar do avesso e vou começar a passar o ferro quente. Só no avesso. Você vai passando, você vai esquentando a tinta e ela vai crescendo. Eu vou passando e de vez em quando eu dou uma levantadinha para olhar. Olha, ainda não esquentou, ainda não cresceu nada. A gente leva uns 20 minutos no ferro na temperatura quente. Espalhando o ferro, passando. De vez em quando fixa um pouquinho em cima de algum elemento que você percebe que tem o puff. Você pode esquentar isso também com secador de cabelo, só que o secador daí você põe do outro lado, não aqui atrás. Mas demora muito. Melhor com o ferro mesmo. Quando você termina, que você vai levantando de vez em quando para olhar. Quando você acha que tá bom, que você vai parar, aí você levanta e olha o resultado. Que coisa mais linda que fica. Aí você vê onde você colocou mais, ele vai levantar mais, vai ficar mais crespo, mais alto. Depois você pode, se quiser ainda, colocar um glitterzinho. Pouca coisa. Porque o efeito aqui mesmo é do puff. Mas você pode pôr o glitter aqui, ó, nas janelinhas, no contorno, nessas linhas maiores. Vai ficar bonito. Vou colocar um pouquinho do glitter com o pincel. Se você tem o glitter de bisnaguinha, esse é o glitter aqui é do potinho, tá? Mas se você tem o glitter da bisnaguinha, você pode colocar também com a bisnaguinha, ou você pode pôr no pratinho e dar uma espalhada assim com o pincel. Eu tô passando com o pincel porque eu quero que fique não uma linha, mas todas as áreas escuras. Eu tô passando um pouquinho, porque o glitter ele brilha mais quando tem a sombra. Por isso que eu quero passar com o pincel. Fica parecendo aqueles cartões de Natal de antigamente, que vinha cheio de glitter e era lindo. Eu gostava muito de ficar olhando aquilo nos expositores nas lojas. Sempre gostei de desenhos, mesmo antes de pintar. Então, você vai colocando, vai espalhando o seu glitter, só na área, não coloque em cima do puff, é mais na área as áreas de sombra, assim, ó, você vai colocando. Vejam só que coisa mais linda que ficou. Espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível no meu Facebook, só na Lu Pinturas.